Capítulo 38. E ele foi fazer o altar da oferta queimada de madeira de acácia. 5 côvados era seu comprimento, e 5 côvados sua largura, sendo quadrado, e 3 côvados era a sua altura. Fez então seus chifres nos seus 4 cantos. Seus chifres procediam dele. A seguir o revestiu de cobre. Depois fez todos os utensílios do altar, os recipientes, e as pás, e as tigelas, os garfos e os porta-lumes. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez além disso uma grelha para o altar, uma grade de cobre, abaixo da sua borda, embaixo, pelo seu meio. Fundiu então 4 argolas, nas 4 extremidades, perto da grelha de cobre, como suportes para os varais. Depois fez varais de madeira de acácia e os recobriu de cobre. Então pôs os varais nas argolas nos lados do altar, para que fosse carregado com eles. Fê-lo uma caixa oca de pranchas. Fez então uma bacia de cobre e seu suporte de cobre, usando os espelhos das serventes que prestavam serviço organizado à entrada da tenda de reunião. E passou a fazer o pátio. Para o lado do Negebe, o meridional, os cortinados do pátio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados. Suas 20 colunas e seus 20 pedestais de encaixe eram de cobre. Os pinos das colunas e suas ligações eram de prata. Também para o lado setentrional havia 100 côvados. Suas 20 colunas e seus 20 pedestais de encaixe eram de cobre. Os pinos das colunas e suas ligações eram de prata. Mas para o lado ocidental, os cortinados eram de 50 côvados. Suas colunas eram 10 e seus pedestais de encaixe eram 10. Os pinos das colunas e suas ligações eram de prata. E para o lado do leste, para o nascente, havia 50 côvados. Os cortinados eram de 15 côvados para uma ala. Suas colunas eram 3 e seus pedestais de encaixe eram 3. E para a outra ala, tanto deste como daquele lado do portão do pátio, os cortinados eram de 15 côvados. Suas colunas eram 3 e seus pedestais de encaixe eram 3. Todos os cortinados do pátio ao redor eram de linho fino retorcido. E os pedestais de encaixe para as colunas eram de cobre. Os pinos das colunas e suas ligaduras eram de prata, e o revestimento dos seus topos era de prata, e havia ligações de prata para todas as colunas do pátio. E o reposteiro do portão do pátio era trabalho de tecelão, de linha azul e de lã tingida de roxo, e de fibras carmíneas, e de linho fino retorcido. E seu comprimento era de 20 côvados, e a altura em toda a sua extensão era de 5 côvados, igual à dos cortinados do pátio. E suas 4 colunas e seus 4 pedestais de encaixe eram de cobre. Seus pinos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e suas ligações eram de prata. E todas as estacas de tenda para o tabernáculo e para o pátio ao redor eram de cobre. As seguintes são as coisas inventariadas do tabernáculo: o tabernáculo do testemunho, que foi inventariado às ordens de Moisés, como serviço dos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que Jeová ordenara a Moisés. E com ele estava Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artífice e bordador, e tecelão em linha azul e em lã tingida de roxo, e em fibras carmíneas e em linho fino. Todo o ouro usado para a obra em toda a obra do lugar santo veio a ser do montante do ouro da oferta movida. 29 talentos e 730 siclos segundo o ciclo do lugar santo. E a prata dos registrados da Assembleia era de 100 talentos, e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do lugar santo. O meio ciclo para cada um era a metade de um ciclo, segundo o ciclo do lugar santo, para cada homem que passava para os registrados de 20 anos de idade e para cima, somando 603.550. E 100 talentos de prata foram empregados na fundição dos pedestais de encaixe do lugar santo e dos pedestais de encaixe da cortina. 100 pedestais de encaixe eram iguais a 100 talentos, 1 talento por pedestal de encaixe. E dos 1.775 ciclos,
Ele fez pinos para as colunas, e recobriu seus topos e as ligou entre si. E o cobre da oferta movida era de 70 talentos e 2.400 siclos. E com este ele passou a fazer os pedestais de encaixe da entrada da tenda de reunião, e o altar de cobre, e a grelha de cobre que pertencia a ele, e todos os utensílios do altar, e os pedestais de encaixe do pátio ao redor, e os pedestais de encaixe do portão do pátio, e todas as estacas de tenda do tabernáculo, e todas as estacas de tenda do pátio ao redor.